Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui para um assunto muito interessante de uma live que será muito legal, que se chama Livros Acessíveis, a caminho do desenho universal. E antes de começarmos essa live, eu gostaria de apresentar e agradecer os nossos patrocinadores. Sem nossos patrocinadores, nada acontece e a gente jamais conseguiria estar fazendo este trabalho tão bonito, levando tanto amor, tanta rotina, oportunidade, movimentação consciente, aulas, meditação, essas lives que nos ensinam tanto, a todos os nossos alunos da Associação Fernanda Bianchini e também a todos os alunos à distância que moram em outras cidades, outros países, outras capitais brasileiras. Então, eu gostaria de agradecer a Libes Farmacêutica, nossa patrocinadora desde 2013, o Banco Industrial do Brasil, o Banco Toyota do Brasil, a empresa amazonense de transmissão de energia, o Centro Atacadista Barão, a BD, a Citrosuco Paulista, o Comércio de Veículos Toyota, a Fischer Participações e o Rafael Prado Guerra, que são nossos patrocinadores e sem eles realmente a gente não conseguiria fazer esse trabalho tão bonito, tão especial, levando esperança e amor mesmo neste momento tão desafiador. E hoje o nosso convidado é o Roberto Maluhy. Ele vai contar um pouquinho da trajetória dele. Cadê ele? Aqui. Ele vai contar um pouquinho da trajetória dele. Para mim você não está aparecendo para eu te convidar. Roberto, você tá aí? Acena aqui para mim. Ou pede para participar da live que eu te chamo, porque aqui para mim você não está aparecendo. Aqui. Tainazinha, hoje a Tia Fê não consegue te chamar, mas hoje o nosso convidado é o Roberto Oi, Maluhy. Vocês vão amar esta live. Olá, Roberto, tudo bem? tudo Que bom? bom que você aceitou o nosso convite. Seja bem-vindo. O prazer é meu. Olha, tá lindo esse cenário aí, cheio de livros. É a minha bibliotequinha aqui. Essa flor tá bonita aí Ah, atrás. Faz tempo que a gente não se vê ao Roberto, eu vivo, né? queria. Que prazer. Fazia tempo, né? Essas lives estão ajudando a gente a se conectar mais com as pessoas, mesmo neste momento desafiador. Mas a gente tem conseguido se conectar, sim, né, com as pessoas de uma forma levando oportunidades, ou seja, levando informações, né? A gente fez lives com médicos, com dentistas, com psicólogos. Então, o quanto é importante, mesmo à distância, a gente continuar cuidando das pessoas que a gente ama, né? Se protegendo. E a nossa história, né, Roberta, ela começou de uma forma muito bonita. Eu, antes de você se Sim, apresentar, eu queria contar para as pessoas. conta. Nós fomos na TV Cultura, né, Roberto? Sim, sim, a gente Nós fomos na foi. TV Cultura Deu um o ano ano agora, né? Acho que passado. fez um ano agora. Vai fazer um ano, né? E Acho que nós fez agora. fomos lá entrevistados pela repórter Maria Manso.
que é amiga também do Eduardo, da Ângela, fazer uma matéria incrível para convidar as pessoas para o nosso espetáculo, que seria no auditório do Ibirapuera. E aí acabou acontecendo uma feira, este espetáculo acabou sendo cancelado, mas assim, nós estávamos ao vivo falando sobre o espetáculo e quando a gente terminou a matéria, a gente descobriu que o espetáculo não aconteceria. E o Roberto estava com a equipe dele falando sobre os livros, sobre acessibilidade, eram assuntos pertinentes à pessoa com deficiência visual, né, Roberto? Sim. Não, aquele momento a gente estava falando, inclusive, sobre o livro Braille, né? A gente já aborda esse assunto, mas exatamente, é isso. Estávamos falando, e eles estavam falando sobre o livro Braille e a gente sobre o espetáculo de pessoas com deficiência visual e que a gente estava com o nosso livro. Eu até estou aqui com o meu livro à tinta, né? Eu não estou com o meu livro em Braille, mas você deve estar com em Braille. Aí o meu em Braille está em casa. Ah, e o Roberto está com em Braille aí, ó. E aí a gente apresentou o nosso livro naquela ocasião. E aí eu não pude deixar de falar que o nosso sonho era ter um livro em Braille. E aí quando terminou aquela entrevista, que eu acredito que aquela entrevista ela aconteceu só para a gente se conhecer, Roberto. Porque aí o espetáculo no auditório do Ibirapuera, ele não aconteceu, ele foi cancelado. E a gente se uniu e eles fizeram o nosso livro em Braille gratuitamente. E aí nós conseguimos marcar um novo espetáculo no auditório do Ibirapuera, no Dia das Crianças, dia 12 de outubro. E lá foi o nosso grande lançamento. Recebemos crianças com deficiência visual de outras cidades. Várias pessoas adquiriram esse livro. Várias pessoas estão pedindo este livro. Então, assim, Roberto, foi uma união na qual eu tenho tanta gratidão que vocês não imaginam, porque o livro, ele só teria sentido para mim e para todos se ele fosse para todos. E agora a gente sabe que ele é para todos. E aí eu queria que você apresentasse a sua equipe, apresentasse a sua empresa, contasse um pouquinho do que vocês fazem. Bom, primeiro eu agradeço muito esse teu elogio, essa tua visão sobre como a gente se conheceu, que foi uma situação muito inusitada até, né? Essa oportunidade, esse cruzamento de agendas. Primeiro eu quero que você saiba, eu só estou reafirmando que tanto eu quanto a Mica, que tocamos esse grupo de empresa aqui, a gente é muito admirador do teu trabalho. E essa admiração é o que leva a gente a querer contribuir, apoiar e estar junto e construir algo melhor, algo que traga sempre um futuro com uma perspectiva mais positiva do que a gente vive hoje. Acho que é o teu mote também, é o nosso. E dentro desse escopo a gente tem uma série de... Falar um pouquinho das empresas aqui. A gente tem uma veia de tecnologia, a gente trabalha com livros, a gente tem editoras, e uma parte dessa produção nossa é focada especificamente para acessibilidade. No primeiro momento, acessibilidade para pessoas com baixa visão ou pessoas cegas. Ela passa pela produção tanto das versões digitais quanto das versões físicas, táteis, no caso o Braille. Mais do que o Braille tinta ou tinta Braille, depende da pessoa que usa esse termo, ou seja, é o Braille que tem a tinta paralela, concomitante ali por baixo, que permite que, por exemplo, uma pessoa que está acompanhando, vamos pensar uma criança, ela está em fase de letramento e a gente sabe que o Braille ele é fundamental para a alfabetização. Então, uma pessoa que está acompanhando uma criança, por exemplo, que é cega, ele pode fazer uso dessa tinta para tutelar, para estar do lado, para ajudar, ou mesmo na sala de aula, um coleguinha. Isso tem um ganho pedagógico de aprendizado super importante e significativo. Por mais que a gente tenha tecnologias digitais, elas ajudam, elas suprem boa parte do acesso à informação, mas elas nos suprem a questão da alfabetização. O Braille, ele funciona assim como
para quem não tem uma questão visual severa, a gente olha a tinta, olha aquele signo, aquele formato, e faz uma abstração dele ou para um som ou para um objeto. A pessoa que é cega, ela não consegue fazer isso, ela faz a partir do tato. A construção das letras, dos sons, ela se dá a partir do braille, que é o tátil, que é o equivalente para quem tem a questão, tem a vidência ou não tem a questão visual comprometida, faz com o visual. Então, ele é fundamental para essa alfabetização, assim como a Libras é para quem tem deficiência auditiva, né? Então, assim, primeiro como empresário, é um prazer participar e fazer uma série de ações que permitem que a gente tenha um negócio que, ao mesmo tempo, tem uma função social. Isso é muito gratificante. Eu não pensaria em fazer diferente como empresário, algo que não tivesse um impacto social. Tá? E, assim, a gente vem crescendo, né? Vamos olhar, pensar um pouquinho nesse escopo. Por que o Braille é importante? Hoje a gente tem quase 3% da população brasileira, ela tem uma deficiência visual, ou é cega, ou tem uma deficiência severa. A gente tem aproximadamente 70 mil alunos na rede pública que têm uma deficiência visual severa, ou são crianças cegas. E sem o Braille, essas pessoas, elas, assim como o balé traz autonomia no espaço, etc., o Braille é fundamental para que essa pessoa ela tenha essa autonomia, ela ganhe essa liberdade, esse prazer de usar a leitura para se enriquecer tanto de conhecimento para usar para alguma coisa, mas como entretenimento, como cultura também. E é nesse espaço e nesse escopo que a gente atua. Acho que com bastante sucesso, a gente vem crescendo bem, a gente trabalha há quase 15 anos com isso. Com a área de acessibilidade há quase uma década já. A gente vem crescendo assim, bem porque, querendo ou não, a demanda no Brasil ela é muito reprimida, né? Você tem vários espaços que, infelizmente, mesmo somando todos, eles não conseguiam suprir essa demanda. E quando você tem uma visão e uma entrada de um perfil um pouco mais privado para atendimento, primeiro você tem um ganho, tem uma disruptura tecnológica. Isso permite que você tenha uma produção em escala, um atendimento melhor e mais ampliado e maior. A gente está nesse contexto e foi nesse contexto que a gente acabou se conhecendo também. Né? Porque aquele livro que a gente foi falar na TV Cultura no passado foi a primeira grande produção. Na verdade, foi a primeira produção de absolutamente todos os títulos dos livros que as crianças recebem na escola pública, produzidos também em versão Braille. Óbvio que tem assim, uma série de desafios tecnológicos, de logística. O Brasil, querendo ou não, é um mini continente. Nem um mini, é um continente de fato. E para atender, óbvio, tem uma série de desafios que vão sendo superados e a gente vai caminhando cada vez para uma complexidade maior, visando sempre atender o maior número possível de pessoas, que é um dos nossos subtemas aqui, acho que dessa conversa, que é, legal, agora o que a gente já faz? Fazemos o digital, fazemos o Braille, mas ainda tem um grupo grande de pessoas com deficiência que não são atendidas, por exemplo, quem tem deficiência auditiva. Então, a gente vai começar a chegar e falar um pouquinho em desenho universal, que é como é que eu agrego esse pool, essa quantidade de tecnologias diferentes no mesmo produto, de tal maneira que ele permita o acesso ao maior número possível de pessoas no mesmo produto, sem que precisa segregar. A ideia nunca é segregar, né? É que nem aquela história quando a gente trabalha com uma rampa num prédio. A rampa ela funciona tanto para quem usa cadeira de rodas como para quem não usa. É uma solução arquitetônica que ela tem esse mote do que a gente chama de desenho universal, que ela funciona para o maior número possível de público. E hoje as tecnologias permitem que a gente faça isso com um livro, como objeto, tanto educativo, pedagógico, quanto um objeto de consumo, de entretenimento e cultura. Não, e o quanto é importante que todos estejam caminhando com esta visão, né? Os professores, né? Porque eu acredito que ainda tem muitos tabus. Porque o Braille é difícil. Porque se eu tiver uma criança com deficiência visual na minha classe, eu vou ter que aprender o Braille? Sim, vai ter que aprender para poder ensinar, né? Obviamente. E eu venho há 25 anos atrás do Instituto de Cegos Padre Chico. E eu notei uma diferença muito grande na alfabetização das alunas que foram alfabetizadas com o Braille, desde pequenas, lá no Instituto de Cegos Padre Chico, e as alunas que não foram alfabetizadas no Braille e que começou a vir material para elas
online e as escritas começavam a vir com erros de português e tal. E aí muitas meninas que ficaram deficientes numa fase adulta, elas começaram, umas às outras, ensinarem braille umas para as outras, lá na própria associação. Que nem a Mayumi está aqui na nossa live, ela aprendeu o braille junto com a Verônica, eu também fiz questão de aprender o braille. Então a gente percebe que essas meninas que voltam para uma alfabetização correta, elas leem muito melhor, elas escrevem muito melhor e elas ampliam também. Então elas vão poder ouvir um audiobook, elas vão poder ler um livro em braille, elas vão poder abrir, né, esse universo. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre as escolas, né? Assim, a gente sabe que tudo o que aconteceu, é isso mesmo, Bi, foi a Verônica, a Mayumi e a Gicida. Foram 3 meninas que ficaram com a deficiência visual na fase adulta. E elas não queriam ser vistas como pessoas que não escreviam bem ou que escreviam errado. Elas queriam realmente fazer a coisa correta, porque elas eram meninas, são meninas muito inteligentes, né? Então, às vezes, as pessoas falam, ah, não, dá para substituir tudo. É um sistema que, para quem não conhece, é riquíssimo, né? Essa combinação de 6 pontos é uma coisa riquíssima. A forma como que vocês trabalham, quando a gente foi visitar, até a Ângela está aqui com a gente também na live, eu fiquei emocionada de ver a superprodução, a nossa aluna Aldenir, né, pegando, e a Aldenir lê muito bem braille, ela falando, nossa, Fernando, o braille deles é muito bom, porque tem gente que faz, mas não faz. E às vezes, para o professor pegar um livro, tá só em braille, também fica difícil. Então, vocês colocarem, associarem o braille e a tinta junto, na mesma página, é uma forma do professor e do aluno estarem se desenvolvendo juntos, né? Então, é muito, muito diferente, assim. Vocês estão, assim, muito à frente mesmo nesse mercado. E o que eu quero é que as pessoas tenham esta visão de que isso é necessário para a alfabetização das nossas crianças ou desses adultos que ficam cegos, né? Existe inclusive, eu acho fundamental, e há inclusive estudos, por exemplo, na Inglaterra, que mostram que no caso lá, cada libra, né, investida numa criança cega com uma deficiência visual severa, essa criança, primeiro, ela deixa de ser, não vou dizer um consumidor, mas ela passa a ter autonomia, passa a gerar riqueza não só para ela, pessoa física, mas como para a sociedade como um todo, e cada libra investida retorna em quase 6 libras para a sociedade como um todo. Ou seja, você está permitindo que aquela pessoa ela desenvolva a sua potencialidade. Só porque ela é cega não quer dizer que ela tem algum outro tipo de eficiência, pelo contrário, em geral, ela vai ter muito mais para dar com uma visão diferente de mundo. E isso soma. O braille tinta, na verdade, é muito curioso, porque a gente geralmente critica muito, né, as instituições públicas, sei lá, Ministério da Educação, Fundo de Desenvolvimento Nacional, e no final das contas, essa ideia de trazer a tinta com braille veio deles. Eles perceberam, na verdade, tem um grupo de pessoas na camada de governo, na área de educação, que está muito antenada com as tecnologias, que tem uma vontade, se coloca de maneira a arriscar no sentido de investir, perceber que tem novos players no mercado, novas empresas e novas capacidades tecnológicas que podem trazer um benefício importante, eles investem, eles arriscam, eles criam, e essa questão da tinta braille é uma proposição que veio do nosso governo. Curioso, né? Então, às vezes a gente só critica e não é correto sempre só ter uma visão pessimista dessa questão da política pública. Nesse caso, ela é super positiva e óbvio que é o que eu comentei no começo. Há uma série de cuidados e desafios em logística, então às vezes atrasa um pouco, porque nunca foi feito. Só para você ter ideia, vou dar uns números aqui. São 2 produtores hoje no mercado que atendem ao governo federal. A minha empresa chama Ateliê da Escrita, uma das, e a Fundação Dorina Novil.
As duas empresas juntas, a minha produzem um pouquinho mais que a deles, mas as duas juntas produzem quase, só para atender o governo numa demanda do Ensino Fundamental 2, quase 15 milhões de páginas Braille impressas. Isso é uma montanha. Hoje é a segunda maior produção do mundo e é a maior produção em número de títulos de livros didáticos do planeta hoje, tá? Porque, querendo ou não, é o que eu te falei, o Brasil é um país grande, ele tem o maior programa do livro didático do mundo hoje, e qualquer coisa que você faça baseada nesse programa do livro didático, ela também vai ser a maior do mundo por consequência. Então, essa produção de tanto do EPUB digital, que traz audiodescrição, o próprio áudio embarcado em livro para leitura offline, quanto o Braille, é o maior do mundo hoje em didático. Então, óbvio que traz uma série de desafios. Eu, como empresário, me sinto extremamente satisfeito em ter, primeiro, uma equipe de especialistas por trás que garante que a gente consiga fazer essas entregas, correr com cronogramas. A gente sabe que os cronogramas escorregam principalmente por causa da pandemia, a gente já vai falar da pandemia. É uma dificuldade imensa. Imagina se tem avaliadores cegos Brasil afora olhando esses livros, e nesse contexto de Covid, eles têm, obviamente, uma dificuldade grande. Então, a gente corre e se esforça o máximo que possível para recuperar esses cronogramas, para que esses livros cheguem na mão de todas as crianças, os meninos e as meninas que têm deficiência visual, no caso, as crianças cegas. E os livros já estão lá. A gente tem mais de 60% dos livros que estão no Correios preparados para ser entregues para essas crianças quando elas voltarem para o ano letivo, não sei ainda quando, se vai ser em setembro, se vai ser em agosto, em outubro, ou ano que vem, mas esses livros estão todos, quase todos prontos. E é uma satisfação poder fazer uma produção dessa monta, desse tamanho, dentro de um cronograma rígido, mas porém sendo respeitado, para fazer esse atendimento, que eu acho que é fundamental. A gente tem uma possibilidade de permitir que essas crianças tenham uma autonomia. A gente não consegue visualizar direito qual o potencial disso, né? Porque são milhares de crianças. Falando de crianças lá em Roraima, no Amapá, em Manaus, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, em todos os cantos do Brasil recebem esses livros. Tem livros em Braille que vão de barco no Rio Amazonas até alguns colégios, até algumas crianças. Então é todo um espaço especial assim que a gente consegue vislumbrar em parte qual o potencial do que isso pode retornar. Porque às vezes são pessoas que nunca vão ter acesso a um Braille na vida, e a partir do momento que elas têm, por exemplo, elas vão ser alfabetizadas, é que nem você bem colocou, a criança vai aprender a escrever direito, ela vai saber uma diferença entre uma palavra com 2 S, com S só, com Z, com C cedilha, por exemplo. E isso gera uma autoestima, uma postura diferente. Fala assim, eu sei escrever direito, eu não preciso ficar com vergonha, não preciso me esconder. Felizmente a gente tem muito isso no Brasil ainda. Né? Você tem muitas famílias ou pessoas que têm algum tipo de deficiência que acabam se escondendo. E talvez isso se reflete, inclusive, no número de crianças matriculadas. Né? Isso com essa era digital, Roberto, do celular. Tem muitas pessoas com deficiência visual que só gravam áudios, né? Isso. E às vezes, quando precisam ou ler uma mensagem ou escrever uma mensagem, não conseguem e se escondem, né? Então, às vezes, não é uma coisa. Eu prefiro não falar que eu não sei ler ou escrever, né? Então, a educação é o que realmente faz com que as pessoas ganhem um novo olhar, né? A educação é o que realmente vai fazer com que todos evoluam na vida e todos têm esse direito, é um direito do ser humano. Aí o ser humano que nasce com alguma limitação, eu falo que a limitação, ela não está na deficiência, ela está aqui, ó. A limitação está sempre aqui, porque vai ter criança que não tem cegueira, que não tem deficiência nenhuma e que não tem vontade de estudar, de buscar novos conhecimentos. Agora, a criança, quando ela tem alguma deficiência, ela não pode ser podada, né? Que nem a gente recebeu muitas reclamações das mães da associação no começo da pandemia, de que o material chegava para todos os alunos, mas que para os filhos delas demorava, porque tinha que ser ampliado, tinha que ser adaptado, tinha que ser acessível. Então, essas crianças, elas, a princípio, quando a pandemia começou, elas foram deixadas de lado. O material delas começou a chegar depois. E aí teve mãe que falava assim, Fernando, eu não estou dando conta, porque agora chegou e chegou tudo de uma vez. O que os outros alunos já fizeram, o meu filho está fazendo agora. Então,
realmente, essas mães elas não têm que passar por isso, porque a pandemia já foi um momento muito difícil. E por que que para a Sim. pessoa com deficiência tem que ser tudo mais difícil, tudo mais complicado? Ó, a Simone está aqui, ela teve problema que o material da Bianca Helena não veio ampliado, e aí ela teve uma super dificuldade. O que que acontece? A mãe que vai ter que ter aquele trabalho de fazer tudo, de adaptar o material da filha. E quantas vezes, ó, tá aqui Dalva, lembro da mãe da Mariana, quantas vezes eu ouvi dessas mães falando, eu que adapto o material da minha filha, porque a escola não dá adaptado, porque a prova não está em braille, porque o livro. Como chama aqueles livros que a pessoa tem que ler? Livro. Não é livro Paradidático? didático, O paradidático de por exemplo, literatura. tem que ler paradidático, isso. Eu tinha que ler o livro paradidático e o paradidático não tinha em braille. Então a mãe tinha que ler livro. A Dalva está aqui, ela falou para mim que ela já leu livros inteiros para a filha poder fazer uma prova. Então, quando eu entrei na sua empresa, eu realmente fiquei emocionada, porque eu tenho certeza que as crianças de hoje talvez não sofrerão como as crianças que hoje já são adolescentes, já são adultas. Assim, é um caminho que está sendo construído, né? Por exemplo, essas demandas, essas entregas novas que nós estamos produzindo, principalmente para as crianças de escola pública, elas estão baseadas primeiro, no primeiro momento, no livro didático. Ainda não tem no paradidático. Eu entendo que é um caminho, é uma tendência, é mais que uma tendência, é uma necessidade. Inclusive, para garantir essas pessoas com deficiência que elas tenham amplo acesso a esses livros acessíveis, o livro acessível no sentido de que é um livro que permita que aquela pessoa leia com autonomia, independente do tipo de deficiência que ela tem. Tá? Você tem, por exemplo, a Lei Brasileira de Inclusão, que ela é de 2015, é uma lei recente, e ela prevê uma série de direitos a essas pessoas. Você tem agora o próprio Tratado de Marrakech, prevê o intercâmbio de livros que são produzidos acessíveis entre países. Então, você tem uma série de ações que estão acontecendo, eu vejo que elas estão acontecendo numa velocidade cada vez maior. Há um crescimento exponencial e há também um fator que é muito importante, que é a conscientização das pessoas que têm deficiência, que elas têm esses direitos. É o que você falou, tem muitas vezes a pessoa ela tem vergonha por não saber ler e tal, e ela não se posiciona. Ela fica escondida. Não, ela tem direito, mesmo que ela não saiba escrever direito. Ela tem direito a requisitar um livro, ela tem direito a ler, ela tem direito a acesso. E, nesse contexto, aparece uma porção de oportunidades, tanto para quem produz, quanto para quem é o leitor, no final das contas. Que, por exemplo, esses vários filhos de mães aqui que estão colocando comentários, eu vi, é algo que está crescendo. Existia uma questão histórica, eu concordo com o que você falou, dos livros chegarem sempre depois. Às vezes eram muito depois que chegavam. Eu ouvi relatos já sobre isso, de chegar meio ano depois. Antigamente Né? era pior. Isso eu percebi, isso eu sei que é pior. E eu fico feliz de ouvir que o governo está preocupado em mudar esta realidade, né? Em investir na educação acessível, porque eu já ouvi histórias, imagina, eu estou 25 anos na causa, né? Eu já ouvi histórias que o livro chegava no final do ano. Isso. Há alguns anos atrás, né? Inclusive esse é o contexto que fez com que, por exemplo, o governo abrisse um edital, chamasse empresas privadas para produzir, porque ele entendia que não estava conseguindo suprir uma demanda. Não é trivial. A produção do Braille ela é complexa, é óbvio que ela é complexa. Você pegar um livro, por exemplo, de matemática, é super complexo para fazer Braille. Você tem que adaptar, tem uma porção de regrinhas e normas, etc. Existem várias situações no próprio Braille que a própria norma Braille ainda ela não é bem precisa, ela não cobre. Porque, querendo ou não, você não tinha uma produção em monta tão importante quanto está acontecendo agora. Se a gente considerar, por exemplo, o número de títulos didáticos produzidos só esse ano, que foram aproximadamente quase 400 títulos didáticos produzidos entre a Ateliê da Escrita, que é a minha editora, e a Fundação Dorina, isso representa talvez uma porcentagem importante do histórico de produção didático do Brasil, e se olhando 100 anos para trás. Tá? E olha que o Braille no Brasil ele tem uma
uma história muito interessante. Ele começou lá com Dom Pedro II. Então, inclusive tem o Instituto Benjamin Constant, que fica no Rio de Janeiro, que foi fundado pelo Dom Pedro II, é um palacete. Para quem tiver a oportunidade de ir lá, um lugar espetacular. Ele atende uma quantidade gigantesca de alunos com deficiência. Ainda assim, mesmo ele atendendo essa quantidade grande, ele tem muitos alunos não atendidos, porque o Brasil é grande. Então é preciso que tenha uma série de políticas, e eu entendo que elas estão sendo feitas, elas não conseguem dar conta de suprimir a demanda toda de uma vez só. Não, a política pública, principalmente política de Estado, ela tem uma inércia, ela tem uma morosidade, mas ela tá com o drive correto, eu acho. Eu vejo que ela tem um vetor de atendimento que está olhando não o curtíssimo prazo, mas o curtíssimo, médio e longo prazo. E a tendência é que, ao longo do tempo, você tenha uma correção de cronogramas, de qualidade de livros e amplitude do que está sendo feito, acessível para que essas pessoas, essas crianças todas possam usufruir de conhecimento para que exerçam sua autonomia, né? Agora, que nem, por exemplo, Roberto, teve uma mãe que colocou que a filha agora já está na faculdade e que muitas vezes a editora não disponibiliza o arquivo, né, para que a aluna possa ler o livro, né? Tem alguma lei que a editora precisa disponibilizar neste caso? Porque assim, a gente sabe que não é de imediato que todos os livros conseguem ser produzidos. Né? Por exemplo, essa semana a gente teve uma live bem legal com o pessoal da Adam Robô. Não sei se você conhece, eles são de Curitiba. E aí ele acabou de lançar um livro e ele falou: o quê? O livro Olhando para as Estrelas está em braille? Bom, primeiro, eu quero comprar 10 livros para os meus amigos, porque os sócios dele são todos cegos. Eu quero comprar um exemplar para cada amigo meu e eu quero o contato da A5 para poder fazer o meu livro em braille. Porque eu, com tantos amigos cegos, o meu livro não pode não existir em braille. Só que ele estava tendo dificuldade lá em Curitiba. Aí eu já vou conectar vocês dois. Ele está aqui também na live, eu acho. Mas a gente quer conectar porque a importância de estar levando. E lá eles estão desenvolvendo, por exemplo, ele está com aquele aparelho que vê também nas escolas, se a criança está com algum problema visual, para que possa, assim, não esperar tanto tempo para chegar na consulta, tal. Então, eles também estão fazendo um trabalho muito legal nas escolas públicas, dentro das favelas, das comunidades, Paraisópolis, Rio de Janeiro. Bom, enfim, eles estão fazendo um trabalho incrível e agora eles estão desenvolvendo uma luva para substituir, em alguns casos, por exemplo, a bengala. Então, é o que eu falei, né? A acessibilidade e essa era digital, ela vai dar opções para os deficientes, para as pessoas com deficiência. Eu quero ter um cão-guia, eu vou ter um cão-guia. Eu quero usar a bengala, eu vou usar a bengala. Eu quero usar luva, eu vou usar luva. Então, assim, tá abrindo esse universo para que as pessoas possam usar e abusar. Então, eu quero um livro em braille. Ok, tá aqui, ó. Eu quero um audiolivro. Tá aqui. Eu mesmo, às vezes, dependendo de onde eu tô, eu prefiro o audiolivro para poder acelerar o meu processo, né? Às vezes eu tô em algum lugar que eu não consigo parar e ler, o audiolivro ele resolve muito aquele conteúdo que você precisa. Então, a gente tem opções de fazer o que a gente quer fazer para a gente se desenvolver. E isso tem que ser para todos. Todo mundo tem que ter as opções, né? É super interessante isso que você colocou. Em geral, quando se tem uma solução que atende uma pessoa com deficiência, por exemplo, um audiolivro, ele foi concebido lá atrás para atender uma pessoa com deficiência visual. Esse é o mote inicial de criação de um audiolivro. Em geral, quando uma solução ela é bem feita para uma pessoa que tem deficiência, ela funciona realmente bem também para quem não tem essa deficiência. Isso é quase sistemático. Isso acontece o tempo todo em todas as pequenas soluções tecnológicas. Quando eu falo tecnologia, o Braille é uma tecnologia também, mas quase todas as soluções tecnológicas que são criadas para atender alguém que tem algum tipo de deficiência funcionam bem também para quem não tem. Porque, querendo ou não, durante a vida, você tem pessoas que têm a deficiência que ela é permanente, por exemplo, pessoa cega, mas você tem questões que são temporárias. Você pode ter, por exemplo, uma mãe que está carregando uma criança no colo e naquele momento, por exemplo, ela subiu uma escada, ela é um deficiente motor, porque ela não tem um braço de apoio, porque ela está carregando uma criança. Então é fundamental que você tenha um corrimão. E o corrimão é uma solução de acessibilidade, por exemplo. Só estou dando um exemplo aqui.
Então você tem esse contexto todo e uma solução bem feita para quem tem deficiência, em geral funciona realmente bem para quem também não tem, ou seja, funciona para todos. Eu acho que esse é o objetivo mesmo, né? Por que eu vou criar duas coisas? Por que eu vou criar uma solução para alguém que tem uma deficiência, uma para quem não tem, se eu posso fazer uma só que atende todos e atende melhor? Esse é o mote, essa é a pegada do desenho universal e que eu acho que a maioria das pessoas começaram a ouvir agora, é uma palavra relativamente recente, desenho universal, e funciona. A gente até fez um livro, acho que ia te mandar, acho que até tem ele aqui, eu posso pegar, que é o Teatina, que é uma tentativa nesse sentido, que basicamente, qual a ideia de um livro desse aqui? Você tem, não dá para ver aqui, né, mas você tem um braille, e o braille ele tem as mesmas quebras de linhas do texto, mas além disso você também tem um QR Code. Dá para ver? Dá, aqui. E a ideia do QR Code é você... Incrível! Nossa, Roberto, então, parabéns! Que então, isso. E qual a ideia aqui? Qual foi o nosso objetivo? Que acho que a gente está conseguindo cumprir de maneira boa e vai expandir ele. Como é que eu crio um único produto, uma única solução, que eu traga uma série de tecnologias nele, que continue como um único produto e atenda o maior público possível. Então, aqui nesse livro, só para você ter ideia, a gente tem a tinta, que é importante para quem não tem a questão visual comprometida, mas também tem o braille, o que é interessante, porque para as crianças que a gente apresentou esse livro, a criança que não tem comprometimento visual, ela também se diverte com o braille, e ela aprende um pouco de braille. E você tem essa troca, então você tem, por exemplo, 2 coleguinhas, um com uma questão visual e a outra criança não, elas conseguem ter uma troca, porque elas estão no mesmo objeto e no mesmo espaço, mas você também tem a versão digital, que traz a versão em libras para quem tem deficiência auditiva, com audiodescrição, sonoplastia, a leitura do livro. A gente quase conseguiu conceber um estado da arte em desenho universal. Óbvio que tem um grupo de pessoas, principalmente aquelas que têm deficiência mental e intelectual, que daí seria ter uma simplificação, talvez, do texto, para que elas fossem 100% atendidas, ou talvez olhar caso a caso. Então, desenho universal é sempre uma utopia, nunca ele é possível, porque você vai ter sempre um público cada vez menor não atendido, a ideia é que ele seja cada vez menor mesmo, mas você consegue atender cada vez um público mais amplo. E daí é interessante essa troca das pessoas com e sem deficiência, elas usam o mesmo objeto, o mesmo produto, e se divertem igual, e trocam igual, e estão no mesmo espaço ali, e daí você inclui quem não é deficiente ao mundo do deficiente e vice-versa. E daí você cria um contexto de construção conjunta que é super rico. Acho que isso acontece no balé com você, acho que você até podia contar um pouquinho dessa experiência, que é quando a menina te toca para você... Tudo tem que se reinventar, né? Tudo tem que se reinventar, né, Roberto? A gente precisa, que nem agora com essa pandemia, quem que hoje está transformando, está mudando as coisas? Quem se reinventou. Quem não conseguiu se reinventar, ou está reclamando, ou está desesperado, ou está num outro momento. Mas a gente teve que se reinventar. Né? Eu, por exemplo, eu quis aprender braille. Eu quis que meus filhos aprendessem braille. Eles têm reglete, eles têm punção, eles sabem o que é a combinação dos 6 pontos. As próprias meninas da associação ensinaram eles a escrever o nome deles. Eles não precisam ser alfabetizados em braille, mas